Olá, estamos iniciando mais um Campo Grande em Pauta, programa da Câmara Municipal em que vamos apresentar o trabalho dos vereadores nas comissões permanentes. São 19 comissões que atuam em assuntos de interesse dos moradores, cada uma composta por 5 vereadores. Hoje vamos falar da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, composta pelo vereador Otávio Trade na presidência, Dr. Lívio na vice-presidência e pelos vereadores William Maxud, João César Mato Grosso e Júnior Longo como membros. Para falar sobre o trabalho da comissão, estamos recebendo hoje os vereadores Otávio Trade, vereador William Maxud e também participa aqui da nossa conversa o advogado Leandro Provenzano. Agradeço a presença de vocês aqui hoje. E, vereador, vamos começar então falando um pouco, apresentando o trabalho da comissão, quais são as principais atribuições da comissão? Bom, essencialmente a Comissão de Justiça é uma das comissões da Casa que tem por finalidade analisar a constitucionalidade, a legalidade e a legitimidade dos projetos que adentram no Legislativo. Além disso, temos atribuição também de emitir pareceres em determinados assuntos que tragam alguma polêmica ou alguma relevância dentro da Casa. Além disso, a gente tem pautado esse mandato, através da comissão e seus membros, em fazer um trabalho não apenas dentro da Câmara, mas também fazendo um trabalho fora dela. Levar um pouco do que é a constitucionalidade, o que são os projetos e também algumas questões que envolvam a sociedade de uma maneira geral, como, por exemplo, o lançamento da Cartilha do Consumidor, que é um trabalho informativo que a Câmara tem prestado à sociedade campograndense. É feito esse diálogo, então, com a sociedade, apresentando e discutindo. Essa cartilha já não é a primeira edição, né, vereador? Nós estamos na 3ª edição da Cartilha do Consumidor, inclusive o Dr. Leandro Provenzano tem nos ajudado desde o início nesse projeto. O senhor participa também, doutor Leandro? Sim, exatamente. Quando o vereador nos procurou para a elaboração dessa cartilha, a gente ficou bastante entusiasmado, principalmente com o tema, porque o consumidor está muito carente de informação. Então, dessa forma, a gente vê aí por parte da Câmara uma preocupação em informar esse consumidor para que ele possa exercer o seu direito. Faz parte de uma das atribuições da Câmara de Vereadores, né? Trazer esse direito para o consumidor e também divulgar os direitos para que a população possa, sim, buscá-lo no judiciário, no PROCON ou até no juizado. É importante mostrar, então, essa forma plural até da comissão, porque ela analisa, de fato, todos os projetos, né? Em média, vereador, o que vocês têm de análise mensal? Acho que são feitas reuniões mensais, né, pela comissão. Como que é esse trabalho de análise, vereador William? Como que funciona e não sei se tem uma média que vocês analisam, porque todos os projetos passam lá, né, pela comissão. Todos os projetos, tanto de iniciativa do Legislativo, que é de vereador, das vereadoras, tanto do Executivo, todos os projetos passam pela Comissão de Justiça, que é a CCJ. É uma das comissões mais importantes da Câmara de Vereadores, e ali a gente faz a análise dos projetos. Posso citar aqui que eu tive a oportunidade e uma responsabilidade grande de ser o relator do plano diretor. Plano diretor que a revisão é a cada 10 anos e fizemos uma análise durante quase um ano que vai refletir nos próximos 30 anos. E a média de projetos que vem a Comissão de Justiça são a média de 30, 40 projetos mensais e as reuniões são feitas uma vez por mês para a gente poder analisar a constitucionalidade e a legalidade dos projetos que tramitam na Casa de Leis. Vereador Otávio, como que funciona esse parecer? Quando às vezes não acontece um consenso, como que funciona esse trâmite? Nós somos escravos do regimento interno da Câmara e nele consta algumas das questões formais que a Comissão de Justiça, assim como todas as outras, tem o dever de cumprir.
E um deles é a questão da emissão dos pareceres referentes aos projetos de lei. Aí vamos levar um pouco agora para o âmbito prático da coisa. Nós temos, através do autor do projeto, entra com o projeto, uma proposição, o projeto vai inicialmente para a Procuradoria Municipal da Câmara, ela emite um parecer, o primeiro parecer, né, como a gente costuma dizer, e ali ela dá o norte para a matéria que será discutida em plenário e até mesmo dentro da Comissão de Justiça. Nós, vereadores, nos reunimos e ali, através dos 5 membros, cada um tem a sua independência de votar da maneira como acha que deve votar. Por exemplo, se um vereador for contrário a determinada propositura, totalizando um placar de 4 vereadores favoráveis e outro contrário, essa discussão do tema pode ser feita em plenário através do seu autor. E assim, diferente é quando se tem a unanimidade das aprovações. Caso nós tenhamos aí 5 votos favoráveis à propositura, o projeto está apto a ir para discussão e votação. Caso a gente tenha 5 votos pertinentes ao arquivamento, o projeto é arquivado sem a possibilidade de recurso por ser de maneira unânime. Então, são questões que nós, vereadores, membros dessa comissão, buscamos discutir sempre mais do ponto de vista técnico possível, para não ter condições de erros formais dentro da análise de cada matéria entrada pelo vereador ou pelo executivo. Hoje, a maioria das propostas que têm chegado lá para a comissão, elas estão adequadas, têm um número alto de arquivamento ou a maioria está indo mesmo para discussão no plenário? Posso garantir a você que a maioria dos projetos são constitucionais, legais e legítimos. Porém, nós temos também que, às vezes, arquivar alguns projetos que eu garanto a você que, vamos arredondar aqui, mais ou menos uns 30% dos projetos são arquivados na Comissão de Justiça, mas sempre de uma maneira muito democrática. É importante a gente frisar isso. Às vezes a gente convida o vereador, autor do projeto, ou procura o vereador autor para dizer a ele quais são os motivos de aquele tema não ter prosperado adiante e ter sido arquivado. Na maioria das vezes a gente tem um entendimento, e em outras vezes também não, como nós já tivemos a discussão de pareceres da Comissão de Justiça em plenário. Não é o comum, não é o tradicional, mas essa constituição, esses membros dessa comissão, têm sido o mais democrático possível, possibilitando ao autor a discussão, em algumas vezes, dessa matéria em plenário. E aí, nesse debate também sobre isso, a gente acaba, às vezes, vendo da população mesmo, né, que pretende alguma coisa para sua comunidade e, às vezes, barra que não é o papel dos vereadores, né? Eu queria que o senhor, doutor Leandro, pudesse explicar um pouquinho isso, desse papel do Legislativo. Exatamente. A Câmara, ela está, como o vereador disse, ela está engessada para alguns assuntos, que não é de competência da Câmara fazer leis para isso. Vamos dar um exemplo de matérias que são afetas à União ou aos estados. Então, essas matérias não podem ser atendidas pela Câmara. Então, eu lembro até de já ter conversado com o vereador Otávio sobre alguma ideia e o vereador de pronto me advertiu. Falou, isso aí não é competência municipal. Então, o que acontece? O cidadão comum, ele pode fazer tudo que a lei não proíba. Agora, a administração pública não. Ela só pode fazer o que a lei permite. Então, por isso que tem esse rigor. Por isso que tem todos esses critérios onde os vereadores vão estar ali adstritos àquelas matérias que realmente são da competência e que não podem afrontar matérias estaduais ou até mesmo de União.
Então, nesse caso, essa comissão ela é extremamente importante para que eles façam esse controle e não editem, por exemplo, uma lei que mais tarde possa ser julgada inconstitucional. Então, por isso que existe todo esse rigor, essa burocracia, ela é demandada, ela é exigida pela Constituição Federal. Então, muitas vezes não é uma má vontade da Câmara, mas sim é incompetência da Câmara, no sentido formal da palavra, de que não pode legislar sobre esse determinado assunto. Então, esse critério deve ser respeitado para que mais tarde todo esse trabalho que os vereadores fizeram não venha em vão, não seja em vão por causa de uma eventual inconstitucionalidade. Então, essa comissão é extremamente importante e ela atua dessa seguinte forma, amparado pela lei, vendo a necessidade de um projeto, para que isso aí mais tarde não seja anulado. Vereador Maksoud, às vezes, mesmo com esse critério, com toda essa análise de competência, acontece o veto. O que o senhor avalia, por que essa divergência, às vezes, de pareceres? Muitas vezes, como já foi dito aqui pelo nosso presidente da Comissão de Justiça, do CCJ, o vereador Otávio Tradi, a análise inicial é extremamente técnica, respeitando a constitucionalidade e a legalidade. O veto, quando vai submetido aos colegas para o plenário, é decisão e posicionamento de cada legislador, vereador ali, para se vai manter o veto ou muitas vezes derrubar o veto. Porque daí é o entendimento, primeiro, do autor do projeto, que vai para a defesa e sustenta a linha do pensamento e do raciocínio dele. Vereador Otávio, a gente está falando sobre as proposições semelhantes que podem ser apresentadas ali na comissão. Como que é feita essa análise? Recentemente teve até uma proposta de unificar algum desses projetos que tratavam de um tema semelhante. Como que é feita essa análise, vereador? Agora, no final do ano, eu completo 7 anos como vereador. E durante esse período adquiri uma experiência importante dentro da comissão no que tange projetos que tenham temas parecidos ou até mesmo temas idênticos. E recentemente a gente teve uma ideia que foi muito elogiada pelos colegas vereadores, que foi a otimização do projeto de Libras, né, que são a obrigatoriedade do prefeito em colocar intérprete de Libras em alguns órgãos públicos da nossa cidade. E nós tínhamos dentro da Comissão de Justiça 5 projetos de 15 autores diferentes que acabavam falando sobre a mesma coisa, né? A questão da interpretação de Libras nos órgãos públicos. Então, com a anuência dos colegas vereadores, nós pegamos esses projetos, conseguimos, através de uma conversa com o Executivo, transformar em um que vai ser implantado aí até o final desse ano, no começo do ano que vem, que é a colocação da Central de Interpretação de Libras. Ou seja, um projeto falava sobre a colocação do intérprete em órgãos de saúde pública, outros colocavam em todos os órgãos públicos. Então nós conseguimos otimizar e transformando esses 5 projetos em um só, que saiu com a autoria de todos os vereadores da Câmara, que é a criação da Central de Interpretação, que vai, de uma maneira ou de outra, atender todos os órgãos públicos de nossa cidade, ou seja, através da interpretação simultânea da tecnologia, né, tablets, né, ou seja, através de uma consulta, um agendamento que poderá ser feito pelo surdo nessa central e no dia combinado, no dia acordado entre o surdo e a central, ele terá a presença de um intérprete de Libra para estar acompanhando o seu atendimento. Então, esse foi um projeto que foi uma vitória para a Comissão de Justiça, que acabou transformando muitos papéis e letras e projetos num só, que vai trazer um benefício muito grande à população surda da nossa capital, fazendo com que a acessibilidade tenha cada vez mais espaço que mereça
nas capitais do nosso país. E isso houve um diálogo antes com o Executivo, vocês também fizeram reuniões ali entre os vereadores, teve uma ampla discussão para chegar a essa nova proposta, né? Eu expus, né, no plenário a quantidade de projetos que estavam em trâmite na Comissão de Justiça. Pedi a anuência dos autores do projeto para conversar com o Executivo e ver o que o Executivo poderia fazer, tendo em vista todas aquelas proposições. E em conversa, inclusive, com a maioria dos autores que estiveram presentes nessa reunião, nós chegamos à conclusão de que a central seria o projeto ideal para transformar essa questão da acessibilidade do surdo em nossa capital, não apenas em projetos colocados em papéis e letras, mas sim transformado em prática, transformado em realidade. Os projetos autorizativos, tendo diálogo, a gente consegue muitas vezes colocar em prática, né? Citar um exemplo aqui de projeto autorizativo. Recentemente foi aprovado de entrada o Refis Natalino. O diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo é de extrema importância, pois foi aprovado por unanimidade, saindo por todos os vereadores, pela Câmara de Vereadores, um projeto autorizativo que irá beneficiar toda Campo Grande. O Refis Natalino que vem ao encontro aos contribuintes que desejam colocar seus tributos, as suas finanças em dia. Então foi um projeto que deu entrada, a Procuradoria fez análise pela tramitação, o relator desse projeto Refis Natalino foi o vereador Otávio Trade, dando pela tramitação e por unanimidade também na comissão foi passado para as outras comissões pertinentes e submetido a voto ao plenário, sendo aprovado por unanimidade. E no mesmo dia o prefeito sancionou essa lei que é de extrema importância, saindo pela Câmara de Vereadores e para a nossa sociedade. Em suma, o projeto autorizativo, ele carrega determinados temas que são de iniciativa do Executivo, mas que podem ser sugestionados pelo vereador. E é importante dizer que a atual Comissão de Justiça, ela tem tido uma grande ênfase nessa questão dos projetos autorizativos, porque a gente tem arquivado bastante para não invadir a competência do Executivo. Porém, alguns projetos, como nós tivemos a interpretação de Libras e até mesmo o Refis Natalino, uma conversa, uma harmonia do Executivo com o Legislativo, transformando uma proposição em realidade. Então, por mais que a gente tenha tido um cuidado especial com esses projetos autorizativos, arquivando a maioria deles, por se tratar de tema do Executivo, aquele que é bem visto pelo prefeito ou por alguma área do Executivo, da Prefeitura, ele pode sim ser transformado em realidade. Doutor Leandro, sobre essa questão eu queria que o senhor comentasse o que então precisa ser avaliado na hora de apresentar um projeto de lei, de chegar a essa proposta ali na Câmara, do vereador apresentar o seu projeto. Certo. O primeiro deles é a viabilidade e a necessidade por parte da população. Então, se avalia nesse primeiro momento se há uma necessidade de uma lei, de um projeto de lei para regulamentar essa matéria. Em alguns casos não há necessidade de uma lei. Um ato normativo, por exemplo, já suprimiria a necessidade dessa lei. Então, aí eles viabilizam primeiramente a questão da necessidade. Há uma necessidade de uma lei ou não há necessidade de uma lei? Então, esse é o primeiro crivo. E depois disso, eles veem a necessidade de ter a competência da Câmara viabilizada naquele projeto, para ver se não interfere numa legislação estadual, de uma legislação de força da União, de competência da União, para que esse ato mais tarde não vá ser rebatido por meio de alguma ação judicial. E assim, é importante falar também que há sempre um caminho de mão dupla na questão própria do refis de final de ano para pagamento de tributos. Há um benefício tanto para a sociedade quanto também para o município.
que chega nessa época de final de ano, precisa fazer frente aos salários dos servidores e com certeza com o Refis ele vai ter mais caixa para fazer o pagamento dessas despesas. Então, primeiramente, tem que haver a necessidade, a viabilidade desse projeto e, principalmente, se ele não afronta nenhuma outra legislação, porque o município ele pode legislar de competências não afetas ao Estado e à União. Por isso, a importância da comissão. Falando também sobre essa questão de diálogo, a comissão, ela analisa todos os projetos e depois, dependendo do assunto, ela passa pela comissão que trata especificamente da matéria, né? É feito esse diálogo, de repente uma consulta por essa comissão para a Comissão de Legislação e Justiça. Eu sei que tem o diálogo que até o senhor citou da cartilha, né, do consumidor, então já tem um trabalho social entre as comissões, né? Mas também na tramitação dos projetos, acontece esse diálogo, essa conversa? Diferentemente do trâmite feito pela Comissão de Justiça lá no Congresso, lá em Brasília, o nosso parecer ele é o primeiro a ser dado conforme o nosso regimento. Ou seja, o projeto entra, é protocolizado, ele vai para a Procuradoria e depois, posteriormente, ele vai para a Comissão de Justiça analisar, como eu disse no início, a legitimidade, a constitucionalidade e a legalidade. Posteriormente, ele viaja pelas comissões permanentes, seja importante ressaltar, conforme a sua matéria. Vamos supor, por exemplo, um projeto que envolva o esporte, ele deverá passar pela Comissão de Justiça, pela Comissão de Educação e de Esportes, pela Comissão de Saúde Pública e pela Comissão de Orçamento e Finanças. Então, é sempre importante essa análise conjunta para que o entendimento das comissões permanentes da Casa sejam na mesma linha, na mesma linha de raciocínio. E talvez, que se tenha alguma desavença ou alguma divergência, que possa ser analisado em conjunto. E a gente tem feito isso principalmente com a Comissão de Orçamento e Finanças da Casa, porque assim como a Comissão de Justiça, que analisa todos os projetos que adentram na Câmara Municipal, a Comissão de Orçamento e Finanças também fica responsável por analisar a maioria deles. Então a gente tem feito um trabalho conjunto com a questão da Comissão de Orçamento para que o entendimento seja sempre plausível entre elas. A gente sabe que a comissão tem um perfil mais técnico de análise, né? Mas como que a população pode, de repente, buscar numa dúvida, buscar um entendimento, querer conhecer um pouco mais desse parecer, como que ela pode buscar isso na Câmara? Pode buscar o nosso gabinete através do telefone, né? E procurar a Câmara Municipal de uma maneira e perguntar sobre a Comissão de Justiça. Nós temos também no site da Câmara Municipal o acesso da propositura de todos os projetos de lei que os vereadores adentram, inclusive com parecer, com análise técnica, né? Com o fundamento do parecer. E a gente tem feito isso juntamente com o presidente da Câmara, João Rocha, aumentando a questão da transparência do site da Câmara aos munícipes de Campo Grande. Não apenas as proposituras, que nós temos acesso a todas elas, mas também aos gastos dos vereadores e às informações referentes a cada um deles. Então é importante, é um momento na qual a população requer esse tipo de cuidado e a Câmara tem ido exatamente nessa mesma linha de raciocínio da população. Vereador, eu queria falar sobre essa questão da judicialização, às vezes, que ocorre. No caso, o que tem se buscado para evitar que um projeto, uma proposta sancionada ou promulgada, né, acabe se tornando um debate aí jurídico, um embate jurídico? Bom, durante esse período que eu estive na comissão, como disse no início, estou completando 7 anos participando da Comissão de Justiça e Redação Final da Câmara,
o número de projetos judicializados é quase ínfimo, quase zero. E a gente tem tido esse cuidado justamente para evitar uma judicialização por qualquer interesse for. Hoje a gente pode analisar a judicialização das propostas de lei através das ADINs, né? Que são as chamadas ADINs, que são ações diretas de inconstitucionalidade. E da mesma forma que tem a ADIN, tem também a ADECOM, que é a ação direta de constitucionalidade. Então, são duas medidas mais importantes nessa questão da judicialização das leis. Seja ela para declarar alguma lei inconstitucional, seja ela para declarar uma lei constitucional. Como eu posso dizer num exemplo prático da situação, caso a Comissão de Justiça tenha um entendimento e arquive um projeto, qualquer cidadão se sinta na legitimidade de entrar com uma ação direta de constitucionalidade. E ali poderá ser declarado através da Justiça, sendo ela constitucional. Ou, ao contrário, como a Comissão de Justiça pode entender e arquivar o projeto, ela pode entender que a propositura ela é legal e constitucional. E outro, seja ele qualquer cidadão, entenda que ela é inconstitucional, teria o direito e talvez até o dever de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e que a Justiça possa estar discutindo isso e analisando de uma maneira mais técnica possível. Bom, nosso programa está chegando ao fim e eu queria que vocês falassem, vereadores, dessa participação da população, desse diálogo com a sociedade e a comissão. Fundamental. É importante que não só a Comissão de Justiça, mas todos os vereadores, em todas as ações participativas dentro da Câmara, tenha esse acesso e essa proximidade com a população. Assim como eu falei da transparência do site da Câmara, nós também temos as discussões feitas das mais variadas matérias através das audiências públicas. E nós, vereadores que integram a Comissão de Justiça, temos a obrigação de estar sempre atentos a tudo que vem acontecer dentro da Câmara Municipal no que tange às matérias lá discutidas. Porque uma vez ou outra, uma hora ou outra, ela pode ir para a Comissão de Justiça, seja em forma de projeto de lei, seja em forma de projeto de resolução, ou seja, até mesmo um parecer que a Comissão de Justiça tem que se manifestar em determinadas ações conforme o nosso regimento prega. Então é muito importante que a gente tenha esse trabalho cada vez mais próximo da população e faça do trabalho do vereador o mais democrático possível, principalmente no que tange a Comissão de Justiça e redação final da Câmara Municipal de Campo Grande. É de extrema importância esse programa Campo Grande em Pauta. Quero até dar de exemplo o projeto enviado do Executivo para o Legislativo, que foi o Plano Diretor. O Plano Diretor que, de uma certa forma, é o manual da nossa cidade, onde a revisão é feita a cada 10 anos. E foram feitas mais de 4 audiências públicas com a participação efetiva da população, que totalizou mais de 200 emendas feita e proposta por todos os vereadores e aprovado por unanimidade, sancionado pelo prefeito e já está valendo o norte e os direcionamentos da nossa cidade. Então a participação da nossa comunidade é de extrema importância, não só nas audiências públicas, mas no site que temos da Câmara de Vereadores. Bom, eu gostaria de parabenizar a Câmara de Vereadores, primeiro por estar fazendo esse meio de comunicação com os munícipes, por meio de transparência. Isso aí é muito importante para que o campograndense saiba qual que é o dever do vereador, qual que é a atuação, o que a Câmara está fazendo, porque muitas vezes a população não tem essa noção de que o vereador está trabalhando com essa intensidade.
E aqui também agradecer e parabenizar a comissão, a CCJ, na pessoa do presidente Otávio Tradi, por estar fazendo esse trabalho com muita eficiência, e a prova disso é que quase não temos judicialização de nenhum projeto de lei, de nenhuma lei que está sendo tratada ali na Câmara de Vereadores. Então, parabéns para todos os envolvidos e que continue assim. Agradeço a presença dos senhores aqui hoje no Campo Grande em Pauta e na próxima edição voltamos apresentando o trabalho de mais uma comissão da Câmara Municipal. Acompanhe o Legislativo de Campo Grande no portal câmara.ms.gov.br e em nossas redes sociais.